Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Data Science. E no vídeo de hoje vamos falar sobre alguns tipos de objetos no Python, como lista, dicionário e tuplas. Vamos entender a diferença entre elas. Lembrando que nós já falamos de um que é SNP. Você poderia criar um array np.array. E aqui você pode criar aqui um array. Isso aqui é um tipo de objeto específico que você pode dar um type aqui e você vai ter aqui um np de array. E isso é interessante nós sabermos. Aqui ele vai dar as informações, que é um dtype int32, mas que é um array. E isso é importante porque essa maneira de criar um conjunto de valores, inclusive nós podemos criar o que nós chamamos de arrays com várias dimensões. Aí seriam matrizes como um todo, e nós podemos lidar com isso com o NumPy. Mas existem outros tipos de objetos que já são nativos do Python, que servem para outros tipos de funções específicas. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Então, começando pelas tuplas. As tuplas é um tipo de objeto muito simples. O que é interessante da tupla é que ele é um objeto imutável. Eu posso abrir aqui o parêntese, eu posso escrever aqui alguns valores, inclusive colocar o A aqui. Minha tupla, se você chamar ele aqui embaixo, ele vai ter aqui a tupla. Se você der um type aqui, ele vai te informar que isso é o que é chamado de tupla. Qual é a importância de ter uma tupla se nós já temos uma lista no Python? A questão da tupla é basicamente que você cria um conjunto de valores ou um vetor que não pode ser alterado. Isso é muito bom para programas que você deseja criar e você não quer permitir que aqueles valores sejam alterados. Então você pode criar isso como uma tupla. Então eu posso acessar a tupla de maneira muito simples, colocando aqui o colchetes, e eu posso dizer o que eu quero. Eu posso querer o... Deixa eu pegar aqui o 3, que seria a posição 5 aqui. 0, 1, 2, 3. Então, eu pego o valor 5. Mas qual é o ponto? Se eu quiser armazenar e substituir no lugar dessa tupla, colocar um valor, eu quero que na posição 3 agora vire o número 8. Ele vai dizer, ó, tupla objeto não suporta item assignment, ou seja, ele não permite que eu atribua que eu substitua itens dessa tupla específica. Então, esse é o poder da tupla. Ele aceita vários tipos de objetos, mas ele é imutável. Agora vamos para a lista. A lista é um outro tipo de objeto no Python que é nativo e que é muito importante. Você pode criar uma lista chamando list. Posso criar aqui primeira lista. Eu posso colocar aqui a lista aceita vários itens de vários tipos também. Na verdade, eu preciso, para criar a lista, é com apenas com esses colchetes. Então, aqui eu criei a lista. Esse list aqui é para quando eu quero transformar, se eu não me engano. Então, aqui eu tenho minha primeira lista criada. Ele fica entre colchetes. Eu posso botar o type aqui da lista. E ele vai me dar aqui que é um list. Agora, qual é o importante da lista? Se eu pegar aqui, por exemplo, o primeira lista na posição 0 é o número 2, eu posso substituir pelo número 100. Agora, se eu rodar a primeira lista de novo, ele substitui o valor. Então, a lista ela é mutável. E o que é interessante da lista é que ele é um objeto que você consegue criar qualquer coisa dentro dela. Então, por exemplo, eu posso criar aqui primeira lista na posição 1. Agora eu quero acrescentar um NP Array com alguns itens dentro. Então a lista é um objeto que ele aceita vários tipos de itens
E você tem o número 100, um array com esses números e esses outros itens aqui. Inclusive, eu posso ter outras listas dentro dessa lista. Eu posso pegar a primeira lista na posição 4, e posso colocar aqui uma lista aqui com outra lista com valor 2 e esse aqui com esses itens. Olha o grau de complexidade que isso começa a ter. Você tem uma... Deixa eu dar aqui um cultura. Você tem uma lista em que você tem outra lista dentro e dentro dessa outra lista você tem essa lista específica. E você pode acessar essas listas. Então vamos lá, primeira lista na posição 4, eu vou ter acesso a essa lista. Eu posso vir aqui, escolher a posição 1, e ele vai me dar o valor da posição 1. Então eu posso escolher a posição 3, que é a posição que tem outra lista dentro. E eu posso ir acessando e cada vez entrando mais. E eu posso pegar aqui e a posição 0. Então, agora eu vou cada vez entrando mais e vou adentrando a lista nessa complexidade infinda que é a lista. E a lista, pela essa flexibilidade, ela acaba sendo muito interessante para criação de qualquer tipo de objeto no Python. Agora vamos para os dicionários. Os dicionários, eles são bem interessantes porque ele tem um formato similar a um formato padrão que nós temos no protocolo HTTP, que usa o JSON como comunicação. Um dicionário, basicamente, enquanto um é com parênteses e outro é com colchetes, o outro vai ser com chaves. Então, para você criar um dicionário, você coloca aqui, meu dicionário, aí, consegui, e aí eu posso ir colocando, posso colocar o nome de pessoas, só que sempre você coloca esses dois pontos depois do que nós chamamos aqui de chaves, e dentro dessas chaves você tem os valores específicos. Então eu posso ter vários nomes aqui. Eu posso ter o nome de Emerson, ter o nome de Daniel e Marcelo, por exemplo. E posso ter aqui, por exemplo, a idade deles. Perceba que colocar aqui 2 anos, 3 e 45. Perceba o nível de organização que você está fazendo. É como se você tivesse, ó, eu tenho o nome de algumas pessoas. Isso fica como se fosse realmente uma biblioteca em que você vai ali e você vai acessando locais específicos e slots específicos. Esse nível de organização é bem interessante. Ativo, para ver se essas pessoas estão ativas ou não. Eu poderia colocar para cada um, mas eu vou colocar apenas para esse. E dinheiro, eu vou colocar aqui que todo mundo tem dinheiro. Deixa eu colocar aqui, colocando quantidades gerais, mas eu poderia colocar, assim como idade, valores específicos. Então, eu poderia colocar aqui R$ 1.000. Então, eu criei aqui o dicionário. Quando eu acesso meu dicionário, eu posso acessar minha tupla aqui. Olha como a tupla é. Você tem o tipo, o tamanho da tupla e o valor da tupla. Eu tenho um dicionário aqui que você tem os tipos, a chave e os valores dessas e o tamanho de cada um desses itens e a lista aqui que você tem o tipo, o tamanho e os valores. Agora olha que interessante. O dicionário ele é conhecido por ter chaves e valores. Não vai dar para explicar exatamente tudo que tem em um dicionário, mas é uma coisa muito simples que dá para ser feita. Eu posso ter as chaves, que é o keys. Quais são os keys aqui? Que são as chaves, que seria a maneira como você chama aquele tipo de item específico que tem dentro e aquelas classes que tem dentro do seu dicionário. Então, vou lá naquela seção específica e quero pegar todos os itens dessa seção específica. Então, tem uma seção chamada nome, idade, se está ativo ou não, dinheiro e quantidade. Essas são minhas chaves. E eu tenho outra coisa que é chamada valores. Values, que aí eu vou pegar só os itens que estão dentro de cada uma dessas chaves.
Então, aqui você tem todos os valores que estão do lado de cá, depois dos dois pontos. E eu ainda posso pegar os dois juntos, que seria utilizando o items. Escrevi errado o nome aqui. E aqui eu tenho o nome como uma tupla, a idade como uma tupla, e tenho outros itens aqui dentro. Isso é muito interessante, porque se eu quero, por exemplo, pegar meu dicionário, eu quero pegar o nome, eu quero pegar o nome das pessoas, eu consigo, através dos colchetes, acessar isso. Mas para acessar as chaves, eu não consigo fazer desse jeito. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu consigo acessar aqui os nomes, consigo acessar se tem dinheiro ou não, mas eu não consigo, por exemplo, acessar o, a chave específica em uma posição específica. Então, se eu colocar aqui meu dicionário na posição 1, ele vai dar erro. Como é que eu faço para acessar? Eu posso colocar aqui .keys. Eu tenho aqui todas as chaves. Eu ainda assim não consigo acessar dessa maneira, ele vai dar erro. Mas se eu transformar isso em uma lista, eu posso transformar isso em uma lista. Agora eu transformei essas chaves em uma lista e agora eu posso acessar o valor que eu quero. Então agora eu consigo acessar. Não é nada difícil fazer isso. Eu ainda posso acessar isso. Existe uma maneira de acessar chaves e valores que seriam, por exemplo, fazer um for de chave, valores em meu dicionário.keys. Isso é muito comum, na verdade, .items, isso é muito comum ser feito quando você trabalha com dicionários. Eu posso dar um print aqui de chave e valores, e aí você vai ter acesso. E eu vou ter acesso a esse loop. Eu fiz um loop disso aqui. Inclusive, eu posso dar um append só. Eu posso criar uma lista que vai dar o append só nas chaves. É a mesma coisa que eu estou fazendo em cima, só que eu preferi fazer de um outro jeito, que isso é muito comum nós fazermos no dia a dia de linguagem de programação. Então, aqui eu salvei a lista. Agora eu tenho as chaves nessa lista específica. Eu poderia transformar como eu transformei antes. E aí eu posso fazer vários tipos de manipulação. Eu tenho keys, eu tenho valores, eu tenho items. Essas são as maneiras principais de manipular. Você ainda pode dar, por exemplo, um meu dicionário.pop. Não é bem isso. Eu posso excluir uma chave aqui. Então, eu dei um pop no dicionário em que ele não tem mais o nome. Se eu tentar agora de novo fazer rodar essa função de novo, ele vai dizer que nome não existe. Então, excluir uma chave e todos os valores dessa chave do meu dicionário. Então, eu posso usar o pop para excluir. Existem muitas outras maneiras de você acessar isso e de você lidar com isso, mas você fazendo, utilizando chaves, valores, items, e você transformando essas chaves e valores em lista, ou acessando diretamente pelo nome, você já vai conseguir fazer as manipulações principais. Existem milhares de funções de dicionários, e isso você vai aprendendo no dia a dia. Meu objetivo aqui não é ser exaustivo com tudo que você precisa saber, mas te dar o básico para você conseguir lidar aí no seu dia a dia com dicionários, tuplas e listas. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve aqui no canal. Se conecta comigo no LinkedIn. Aqui na descrição do vídeo eu tenho alguns cursos que estão com preço bem acessível sobre Python, sobre estatística, sobre temas gerais da área de dados. Então, vai aqui na descrição, clica no link para você conhecer um pouquinho a respeito mais dos cursos. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.